oi, oi, você que continua aqui comigo, nós que acabamos de fazer o nosso sorteio do nosso diário de individuação. Nós vamos falar sobre o tema, um tema que muitas pessoas falam, será que é assim mesmo? Será que existe dentro de nós, adultos, uma criança interior? Sim, todo adulto tem uma criança dentro de si, uma eterna criança. E foram identificados não só essas crianças, mas vários padrões de crianças. Eu quero ler uma coisa bastante interessante que Jung deixou pra gente, pra você, que exemplifica muito essas questões pra gente. Todo adulto espreita uma criança eterna, algo que está sempre vindo a ser, algo que nunca está completo, que solicita atenção e educação de nós. Uma educação incessante. Essa é a parte da personalidade que quer desenvolver-se e tornar-se completa. Gente, isso desde 1875. Eu gosto muito de citar Jung, porque Jung traz essa reflexão dos arquétipos dentro do nosso processo de individuação. E a gente sabe que o arquétipo, ele é um padrão vivenciado, um modelo, algo que nos é herdado dentro da nossa herança genética, psíquica, e dentro da nossa personalidade ele vai se modelando e a gente vai se transformando. E a gente pode, através desses arquétipos, dessa ideia de funcionamento, dessas histórias, a gente pode se identificar e a gente pode tentar entender o que não é entendido, tentar entender por que a gente se comporta, por que a gente age ou por que a gente reage a tais pessoas, a tais relacionamentos, a determinadas coisas, de determinadas formas. Então, existem sim algumas questões que nos implicam, existem relacionamentos que nos impactam mais e existem coisas que mexem com a gente ainda em idade adulta. E sabe-se lá que tipo de criança que a gente tem dentro da gente. Então, você que está aí, seja bem-vindo. E eu espero que dentro dessas 7 crianças que eu vou falar com você, desses 7 arquétipos da criança interior, que você possa tentar aí refletir como que tá a sua criança interior. Como é que tá você nesse momento da sua vida pós Dia das Crianças? A gente que está chegando no final desse dia que é simbólico para nós, aonde nós comemoramos de tantas formas, das mais variadas formas. Mas o que é importante a gente entender? Até a puberdade, aos 12 anos de idade, ali quando começa 10, 11, mas até os 12 anos, a gente tem um grande desenvolvimento, é muito marcado fisicamente, psicologicamente, até espiritualmente, por esse desenvolvimento da nossa personalidade. É como se a gente fosse uma esponja muito densa, é como se a gente fosse ali algo muito tenro e a gente absorve tudo, né? A partir do momento que a gente está ali sendo gerado na barriga da mãe e até esse momento aí da adolescência, que é justamente o momento onde vai marcar o início do nascimento psíquico nosso, da diferenciação. É por isso que é tão difícil para nós entendermos, né, ou lidarmos com os nossos filhos adolescentes, mesmo a gente já tendo sido adolescente. A gente sempre se remete às nossas experiências, a gente se remete àquilo que a gente viveu, àquilo que a gente teve como história, àquilo que a gente tem como história da nossa vida. Então, esse nascimento da vida psíquica, ou seja, esse nascimento dessa diferenciação é justamente ali onde começa a crise da busca de identidade. Por isso essa rebeldia muitas vezes, ou então esse encantonamento, às vezes um afastamento, uma tendência de querer entender ou ser diferente porque eu não sou igual. E se eu não sou igual, o que eu quero ser, e se eu não sei o que eu quero ser, o que eu viria a ser. E começa então essa caminhada aí. Porém, até esse momento, muitas experiências já foram vivenciadas. Essa criança que passa por essa puberdade, essa criança que é uma criança que pode sim ter sido saudável,
mas pode também ter sido uma criança ferida. E essa criança, ela tem passagens e lembranças que ficam dentro dela e que mesmo ela gerando esse processo de individuação, que é o que a gente chama de diferenciação, aonde eu não sou mais, né? Eu sou diferente, eu não tô ali grudado com a minha família. Todas as pessoas passam por esse processo? Não. Existem adultos que não encontraram o seu processo de diferenciação ainda, mesmo sendo fisicamente adultos em idade, mas não psiquicamente individuados ou diferenciados enquanto pessoas. E o que a gente chama desse processo de individuação ou de diferenciação? Não é ser individualista, é ser único. Eu não sou mais parte da minha mãe, parte do meu pai. Eu sou uma pessoa, um indivíduo, por isso individuação, diferenciado, ou seja, diferente de tudo que existe. Eu posso até lembrar meu tio, lembrar meu padrinho, lembrar meu pai, e esse é o grande desafio. Nós inevitavelmente fazemos esses comentários e fazemos comparações. Nossa, fulano é a cara do Beltrano, olha lá o jeito de sentar do fulano, fez a cara da tia tal, é igualzinho, puxou pro meu irmão, puxou pra minha irmã, puxou pra madrinha, ixi, é chorão igual, é bruto igual, é medroso igual, e a gente começa ali, inevitavelmente, inconscientemente, muitas vezes sem perceber, sem tato, sem sensibilidade, totalmente inconsciente em muitos momentos e às vezes até consciente, onde a gente, sabendo disso, a gente não consegue evitar, parece que é mais forte do que a gente, parece até um movimento que não é racional, e essa irracionalidade, ela tem parte na nossa formação também de personalidade, e é óbvio que juntando essa herança biológica, esses padrões que existem, que são padrões coletivos, esses arquétipos que eu vou falar com você aqui agora são padrões coletivos, padrões identificados, também por Jung, que foi o primeiro psiquiatra a usar dentro da psicologia analítica junguiana. Eu não sou junguiana, mas eu gosto muito de estudar símbolos, então eu peço aqui desculpa aos junguianos de carteirinha se eu cometer algum equívoco, mas eu sou apaixonada por arquétipos, por símbolos, por sonhos, e eu vou aqui tomar liberdade, porque eu acho que explica muito bem hoje, no Dia das Crianças, o porquê que muitas vezes, em alguns relacionamentos, nós nos sentimos traídos sem ter acontecido. Por que nós já logo imaginamos que estamos sendo rejeitados? Às vezes a pessoa tá lá, né? A pessoa com quem a gente está se relacionando, ela tá lá no mundo dela e às vezes uma ação dela nos remete a um abuso a nós. Mas na verdade é porque nós, naquela relação ali de adulto, nos lembramos de uma relação lá da criança ferida. Então essa é a primeira criança que eu quero falar com você. E a criança que foi ferida, ela remete toda aquela lembrança de muitas vezes ter sido negligenciada, ter sido abusada, ter sido deixada de lado, ter sido maltratada, e ela carrega aquilo para as relações dela. E qualquer movimento de uma relação, que seja com um amigo, com o relacionamento amoroso, uma relação de autoridade, em muitos momentos ela vai estar se sentindo ferida, até mesmo sem ter acontecido aquilo, ou mesmo que tenha ocorrido um fato, aquilo realmente surge na vida dela como algo impactante, como se fosse mais um carimbo na vida dela, lembrando aquele momento, ela lá na infância dela, onde faltou esse olhar. Então essa criança ferida dentro de você precisa ser enfrentada. Os momentos que você foi negligenciado, os momentos que você foi deixado nos cuidados parentais, os momentos onde você se sentiu abandonado, ou realmente foi. Nos momentos onde você se sentiu abusado, ou realmente foi.
para que você possa, nas suas relações adultas, nas suas relações futuras, então não carregar de afeto, não carregar certas lembranças e essa autossugestão tornar-se uma profecia realizável na sua vida. Assim como todos os relacionamentos você vai carregar achando que todo mundo vai abusar de você, todo mundo vai te deixar, todo mundo não está disposto a fazer algo para você. Tamanha a ferida do seu coração. Uma segunda criança que pode existir dentro da gente é a criança órfã. Eu fiz aqui uma relação de todas as crianças. A criança órfã é aquela criança que realmente foi abandonada pelos pais, né? Ou foi deixada com alguém, ou foi deixada em um orfanato, ou foi deixada com os avós, ou era sempre deixada para ser cuidada por alguém, ou sempre ela buscava eternamente esse afeto. E essa criança, ela sofre dessas lembranças e ela carrega isso para sua vida adulta. E são aqueles adultos que estão sempre achando que os amigos rejeitam, que o namorado rejeita. Então, quando faz uma ligação e a ligação não é atendida, não me ama mais, eu tô me sentindo sozinho. São as pessoas que têm muita dificuldade de fazerem as coisas sozinhas, ou quando precisam de atenção enquanto adultas, carregam aquele abandono eterno, e aí então essa rejeição faz com que elas não se sintam parte da família em que elas nasceram, fazem com que elas não se sintam amadas o suficiente. E isso é carregado para as relações adultas, e aí por mais até que o cônjuge, que o namorado, que os amigos, que os companheiros de trabalho tentem trazer algum tipo de relacionamento afetivo, fica parecendo que essa pessoa tem um medo tão grande de ser abandonada que ela se priva disso e ela não consegue, ela sempre repete. Roberta, como que a gente faz com isso? É o enfrentamento, né? O enfrentamento dessa memória, o enfrentamento dessa lembrança. Quando é que você teve contato com esse sentimento? Qual é a sua história? Abraçar essa criança, acolher essa criança, aceitar a sua história do jeito que ela foi, do jeito que ela veio. A gente sabe que tem histórias, né, de crianças que realmente foram abusadas, usurpadas, feridas, negligenciadas, foram abandonadas e às vezes o que existiu ali foi uma tentativa de acolhida que não foi suficiente. Não foi suficiente para essa criança. Então aqui eu quero fazer o convite para você aí refletir sobre a possível criança ferida que existe em você, a possível criança órfã, e tem a criança mágica, a nossa terceira criança. Essa criança mágica ou inocente, que ela vê beleza em tudo, né? Ela não vê maldade nas pessoas, ela é eternamente encantada e ela é ingênua. Eu achei legal aqui que no livro que eu estava estudando sobre essas crianças, o autor citou Anne Frank, que no meio daquele horror todo que ela viveu, trancada, eu que tive a oportunidade de estar lá nos cômodos da casa dela, de tocar as peças, né? E ver que não tinha sol para entrar, e foram mais de 2 anos ali trancafiada, e depois a forma como ela morreu, ela ainda via beleza, e ela descreve isso no seu diário. Ela descreve isso de uma tal forma que ela via esperança, tanto é que foi disso que ela se alimentou todo o tempo. Então existem sim pessoas adultas que ainda enxergam, né, somente essa beleza, e elas só conseguem caminhar diante disso. Sim, Líria, esse é um tema maravilhoso, porque como eu falei lá no início, todos nós carregamos um tipo de criança dentro da gente. Isso é um fator simbólico que Jung traz para nós em formato de arquétipo. Aqui eu estou trazendo 7 arquétipos dessas crianças. Então a gente falou aí dessa criança ferida, dessa criança órfã, dessa criança mágica, né? Que são aqueles adultos que veem beleza em tudo, encantamento, vivem um romantismo eterno. E isso é bom? Olha, cada um precisa entender dentro de si o que está colhendo com a sua criança. E entender que essa criança precisa dar lugar saudável a esse adulto que surge, tá?
Então aí, essa criança que é ingênua, ela precisa se deparar com a realidade da vida e com as responsabilidades da vida. A quarta criança que pode existir dentro de você, eu quero que você me diga, você que está aí comigo, você já identificou-se em algum desses arquétipos que eu falei? Conta aqui pra mim. Se no que eu falei você disse assim, nossa, isso aqui tem a ver com a minha história de vida. E depois eu vou contar pra você com qual que eu me identifiquei, tá bom? A criança natural é a quarta criança que pode existir dentro de você e ela tem profundo contato com a natureza. Ela é como se fosse parte da natureza. E todos esses nossos arquétipos é muito importante falar aqui, tá? Na individuação, no processo de individuação, a gente depara sempre com o ponto luminoso do arquétipo e o ponto sombrio do arquétipo. Então, todas essas crianças, todos os arquétipos que a gente sempre traz aqui, como história, como a mitologia, né? Quando a gente fala lá das deusas, né? Para que você entendesse como que você tem lá os seus papéis. E todos esses mitos e essas histórias, eles falam pra gente de uma forma mitológica, de uma forma arquetípica, de uma forma figurada. Então, essa criança natural, ela se vê em meio à natureza. Ela está em constante contato, ela não consegue, é uma pessoa que não consegue se ver presa a nada. Então ela precisa estar sempre livre, sempre parte dessa natureza. A gente não vai entrar aqui nos detalhes de cada arquétipo, porque são muitos detalhes, mas é muito importante que se você se sentiu identificado por um deles, que você possa também buscar aprofundar. E se você gostou do assunto, manda para mim aqui a sua pergunta, manda a sua dúvida e diz para mim se você gostaria que a gente falasse de forma mais esmiuçada sobre cada um desses arquétipos aqui. Então, cada adulto tem um tipo de criança dentro de si. E essa criança, ela é carregada de afeto. Ela pode ter sido carregada de afetos bons e carregada de afetos ruins. Ela pode fazer parte de um mundo natural ou ela pode fazer parte de um mundo fechado. E essa criança natural, ela tem um profundo prazer com a natureza. E o cuidado que essa criança tem que ter é que, em contato com a natureza, ela pode abusar dessa natureza por ela sentir-se dona dela, por ela sentir-se parte dela. Então eu uso como eu quiser e abuso como eu quiser. Então, esse adulto que se sente dono, que se sente parte desse mundo, muito dono, ele toma essa propriedade em muitos momentos e a gente tem que tomar cuidado com isso nessas relações. A criança eterna é a quinta criança que a gente vai falar. Nesse momento aqui, muitos vão poder lembrar da figura do Peter Pan, que é o arquétipo do puer, que são aquelas pessoas eternas crianças. O que eu tô querendo dizer com isso? Hoje eu ouvi assim do meu sobrinho, que já é um adolescentezinho. Bom é ser criança, titia. Eu falei, por quê? Tá com muita responsabilidade nas costas? Ele disse, muita, titia. Então, realmente, ele tá passando ali da puberdade, ele tá passando a adolescência, ele tá fazendo esse cruzamento onde fica tudo muito pesado. Acontece que alguns não querem isso. Então, qual é o arquétipo do puer? Qual é o arquétipo do Peter Pan? Dessa criança eterna. Os adultos que não querem crescer, que não assumem responsabilidades, que não querem ter suas próprias casas, que não querem casar, não querem ter filhos, eles querem voar, ser feliz, eles querem viajar o mundo e eles querem uma mãe eterna. Não é assim que o Peter Pan vive? Ele vive em aventuras, viajando, brincando, e ele quer a Anne como mãe. Enquanto ela olha para ele como um possível namoradinho, ele diz assim, eu não quero relacionamento sério, não. Eu quero a Anne como mãe. Então ele quer ser eternamente cuidado como uma criança que voa e que não envelhece. Então existem muitos adultos assim? Fala pra mim aqui, você que tá comigo aqui até agora. Nesse momento, como é que tá essa sua criança aí, né? Ela tá mais pra ferida,
ela tá mais para órfão, essa criança mágica, inocente, que só consegue ver o mundo bom, o mundo romântico. É uma criança natural que se sente dona de tudo e do mundo. É uma criança eterna que não quer responsabilidades. Conta para mim aqui, ou então manda no direct para mim. E se você tiver alguma dúvida, diz para mim aqui que eu respondo. A sexta criança que eu vou falar, que pode estar dentro da gente, é uma criança dependente. Ela carrega um sentimento opressivo dentro dela, um medo e uma tendência, inclusive, à depressão. Um medo muito grande de que as coisas que estão acontecendo, ela possa não dar conta. Então, ela depende sempre das relações. Ela depende de uma pessoa fazer por ela, ela depende de uma pessoa dar uma opinião por ela. E muitas vezes, né, Líria, como você está dizendo, a gente consegue identificar pessoas assim próximas da gente. E se você lembrou de alguém aqui, manda esse vídeo para o seu primo, manda esse vídeo aí para uma amiga ou para alguém que você sabe que está vivendo aí essa criança nesse dia ou em alguma relação, porque é muito comum, principalmente quando a gente está se relacionando com outra pessoa. É comum que a nossa criança surja quando a gente está se relacionando nas nossas relações parentais, amorosas, filiais, né? Com os nossos irmãos, com os nossos relacionamentos de sociedade, com os nossos relacionamentos de autoridade. E é muito importante que você entenda e saiba qual é a criança que está operante aí em você, para que você, né, enfrente esses momentos de sombra e esses problemas que possam vir. É muito melhor você saber disso e trazer de forma consciente para um controle, para que você possa ter menos prejuízo na sua vida. Então, essa criança dependente, ela precisa o tempo inteiro de alguma coisa ou do outro e ela não se satisfaz. É como se ela andasse perdida. Então, são adultos que começam cursos e não terminam, que estão sempre perdidos nas suas carreiras, nos seus relacionamentos. Eles começam a assistir uma coisa ou a namorar, mas aquilo não tá bom, começa a fazer algo e não tá bom, e não se realizam, e aquilo nunca tá bom. Então eles são dependentes de serem preenchidos sempre de algo, que eles estão sempre em busca. Então como que eu enfrento isso? Bom, se eu sou uma pessoa assim, primeira coisa, identificar a minha história, identificar a minha base onde esse esquema foi formado, e eu preciso começar a trabalhar símbolos, figuras, padrões que me fazem remeter essas lembranças e enfrentar. É um treinamento que a gente vai fazer, um treinamento cognitivo com a nossa mente, um treinamento de ressignificar. A primeira coisa que você vai fazer é aceitar a sua história, abraçar a sua história, porque é o que foi possível de ser. O segundo momento é você entender aquele significado e ressignificar, ou seja, mudar o seu olhar. Porque se você via de uma forma muito superficial ou você não via, você se protegia ou você não queria nem falar sobre isso, isso fica sendo revivido nas suas relações. E a nossa sétima criança é a criança divina, a criança salvadora. Uma criança que, desde pequena, alçou com muitas responsabilidades o mundo, né? Foi cobrada logo cedo de muitas coisas e cresceu muito rápido, se tornou adulto muito rápido. Então ela é bem o contrário do puer, né? O puer é aquele que nunca teve responsabilidade, que sempre teve quem cuidou dele. Então vai ser aquele adulto que a gente pode até dizer assim, poxa vida, é o irresponsável, tem sempre alguém fazendo por ele, pagando as contas dele. Ao contrário dessa criança, existem algumas crianças que sustentam a casa logo cedo, que limpam a casa, que cuidam dos seus pais muitas vezes, ou que estão fora trabalhando o dia todo e eles estão lá cuidando da casa e dos irmãos, ou pais que muitas vezes chegam, né, são às vezes dependentes químicos, usuários de algum tipo de droga ou de alguma substância química, ou que por algum motivo de invalidez não conseguem ser provedores das suas casas, e essas crianças são lançadas ao mundo para trazer para a própria casa ordem e sustento.
E não só, né, quando criança, mas adolescentes são lançados nesse mundo adulto, de qualquer forma, muitas vezes até na prostituição, ou de várias formas que sejam, né, de trabalho, que a gente sabe que ainda existem. E algumas até que não foram lançadas dessa forma física, mas de uma forma psicológica, por pais ou cuidadores que sempre exigiram dessa criança que ela sempre desse muito mais conta das situações do que era possível aquela criança naquela idade dá, né? Então, a criança, ela não brinca de brincadeira, ela brinca de verdade, ela vive naquele mundo lúdico aquilo que ela é. Ela vive naquele mundo lúdico aquilo que ela está experienciando. Então, é muito forte. E eu quero deixar para você a reflexão aqui dessas 7 crianças. Eu vou deixar escrito aqui, se você tiver dúvida, você também pode me perguntar, você pode pesquisar. Às vezes não é ouvindo uma vez essa reflexão, mas é ouvindo mais uma vez, ouvindo outros vídeos que você vai identificar como que está sua criança interior. Em qualquer idade da sua vida, vale você fazer isso. Porque a partir do momento que a gente começa a ir através da puberdade, da adolescência, que a gente já não comemora mais esse Dia das Crianças, essa criança continua dentro de nós. E eu espero que seja, sim, uma criança cada dia mais saudável. E quando é que a gente percebe, então, que essa criança está mais saudável? Quando nós nos vemos livres de sentimentos que nos incomodam, quando nós nos tornamos individuados, donos e autores da nossa própria vida, pessoas independentes psicologicamente, pessoas independentes financeiramente e que, de alguma forma, mesmo que dependam de alguém, entendem o seu limite, a sua necessidade e fazem disso o seu significado de diferenciação. É muito importante que você que quer aí, né, descobrir como está a sua criança interior, que você se permita refletir, lembrar da sua infância, lembrar de coisas que talvez você não goste muito, ou que talvez sejam coisas que dê significados bons para você entender se você está aí funcionando de forma funcional nos seus relacionamentos. Quando você se sentir raiva, quando você brigar nos seus relacionamentos, quando você estiver percebendo julgamento, quando seus relacionamentos não estiverem dando certo, faça uma reflexão. Muito provavelmente a sua criança não está dando conta de algumas situações. Ou você pode estar se sentindo muito negligenciado e abandonado, ou você pode estar se sentindo abusado, você pode estar sentindo que você tem que dar conta e salvar tudo, e salvar sua relação, salvar seu casamento, salvar sua casa e salvar tudo, e nem sempre é assim. Nem sempre a gente tem que dar conta de tudo, nem sempre a gente tem que salvar tudo. Às vezes o motivo das coisas não estarem dando certo pode ser porque você não quer crescer e de forma irresponsável não está assumindo suas responsabilidades. É bem verdade, porque a gente tem responsabilidade como filha, a gente tem responsabilidade como esposa, a gente tem responsabilidade como mãe, a gente tem responsabilidades na nossa carreira, na nossa vida profissional. E quando a gente quer fugir disso, ou quando a gente se sente traído nisso, ou quando a gente acha que tem que salvar tudo e todo mundo, o que acontece? Muito provavelmente essas relações nem sempre estão funcionais. E essa é a minha contribuição nesse Dia das Crianças para você, para que você possa então resgatar essas memórias, resgatar essas lembranças. E você que ficou comigo aí até o final, um beijo grande. A minha criança interior saúda a sua criança interior. Feliz Dia das Crianças, que é todo dia.